Olá, no programa de hoje vou conversar com o Sérgio Lopes, que é produtor audiovisual e ativista. Olá, Sérgio, tudo bom com você? Boa tarde, Renata. Tudo bem? Obrigado. Tudo jóia. Sérgio, antes da gente começar a conversar, me fala um pouquinho aí da sua formação, da sua experiência profissional. Perfeito. Eu venho do mercado publicitário, comecei na velha escola, em estúdio de arte, fui crescendo na profissão, fazendo direção de arte, direção de criação, até que eu tive a oportunidade de montar uma pequena agência que estava se desenvolvendo, até que ela se associou a um grande grupo de publicidade, o Grupo Talent. E aí a gente cresceu muito, tinha escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E aí, em 2007, eu estava um pouco cansado do processo da produção publicitária, do tipo de conteúdo que a gente gerava fazendo publicidade, e resolvi montar uma produtora audiovisual independente para poder fazer projetos mais pessoais, mais autorais e que me trouxesse um propósito maior, vamos dizer assim. Então, a partir daí, virei produtor audiovisual e a vida foi se transformando. Ah, bacana. E Sérgio, hoje, né, os documentários, o que você produz, né, as peças que você acaba produzindo, conta um pouquinho delas também, né? Qual que é o público-alvo, qual o tema normalmente ali abordado? Esse processo de produção ele também sofreu uma transformação ao longo do tempo. A gente começou muito aberto. O primeiro documentário que a gente fez era sobre câncer de mama. Nesse caso, ele falava com mulheres e familiares que estavam de alguma maneira se relacionando com a doença. Era sobre a superação do câncer de mama. Aí fizemos sobre inclusão escolar, moradia assistida, um documentário muito bonito que a gente gravou em Portugal, que é uma cidade de referência para esse tipo de inclusão. Até que em 2015 a nossa produtora foi convidada para fazer o que se chama integração das plataformas de mídia no Pavilhão Brasil na Expo Milão, que o tema era alimentar o planeta energia para a vida. E ali eu fui impactado, eram 140 países, eu fui impactado com a questão da produção de alimentos, desde o grande agronegócio, a tecnologia israelense, até o pessoal do Slow Food, o Vaticano tinha um stand lá com alimento social. E aí, a partir disso, eu voltei, conheci a presidente da ONG Banco de Alimentos, e aí ela tinha o desejo de desenvolver um projeto que colocasse luz no trabalho que ela, lindo trabalho que ela fazia já há 20 anos, e a gente, em parceria, desenvolveu um documentário chamado Cultura do Desperdício. A partir daí, eu meio que canalizei os trabalhos da produtora para as questões da sustentabilidade, né? A gente passou a falar com o público jovem adulto, Uhum. que tem interesse nas questões da sustentabilidade, mudanças climáticas. Então, de lá para cá, eu já fiz, além do Cultura do Desperdício, que tratava de consumo e desperdício, com foco em desperdício de alimentos, eu fiz o A Água que Falta, sobre as questões hídricas, Campos de Sustentabilidade 1 e 2, são dois documentários já nessa linha, e agora nós estamos desenvolvendo o projeto e captando para fazer um sobre logística reversa de eletroeletrônicos. Olha que bacana, hein? Um monte de tema bom aí para a gente conversar, né? Uhum. Porque acho que esse ponto aí que você comentou, da questão do alimento, né? Do impacto que isso gera, acho que pouquíssimas pessoas param de fato para ter uma reflexão sobre o impacto do cultivo, né, de todo esse processo, né, da onde você gera o alimento até chegar na casa das pessoas, o desperdício que gera desse ponto a ponto, o desperdício que gera nas nossas casas. Então, realmente, eu acho que ter uma reflexão sobre isso, e mais do que isso, né, tá muito atrelada essa discussão, a questão da fome, a questão da desigualdade ambiental, social. Então, é muito importante falar desse assunto, né? E realmente é impactante. Então, quem se aprofunda, quem vai estudar um pouquinho, leva um choque, né? Eu acho que é isso que acaba acontecendo na prática, né, Sérgio? Sem dúvida, eu tenho dito, né, que a gente está se transformando à medida que a gente vem produzindo esses documentários, que como produtor a gente tem uma premissa que não é dizer eu tenho uma tese e eu vou provar a minha tese com esse documentário. Eu faço um caminho um pouco inverso. Eu falo assim, eu não sei nada desse assunto, então eu vou conversar com quem conhece. Uhum.
Então, nos meus documentários, você vê uma gama muito interessante de pessoas falando, que são assim, desde ativistas até técnicos, especialistas, pesquisadores, cientistas, gente da empresa privada, da iniciativa privada e do poder público. Ou seja, eu procuro ter uma visão abrangente, com um olhar um pouco assim de não tomar partido. Eu tenho uma opinião a respeito das questões, mas eu vou querendo que as pessoas coloquem as suas visões de acordo com a sua vivência de vida, de mundo, de trabalho. Então, faz um mosaico muito interessante, né? Você tem, às vezes, sei lá, por exemplo, um produtor rural falando da importância da produção em escala do agronegócio, mas aí você tem o pesquisador mostrando que hoje já existe tecnologia e ciência para você trabalhar isso de uma maneira que você não polua a terra, não polua a água, não cause dano ao meio ambiente. E aí eu acho que eu consigo trazer assim um bom olhar para a audiência refletir, mais do que tentar impor uma ideia. Não, maravilha. E Sérgio, no documentário, né, até que você mencionou aí o campo e sustentabilidade, ele investiga aí os 6 biomas, né, as tecnologias disponíveis, que é até um pouco aí do que você está mencionando, para a prática mais sustentável na produção de alimentos, desse Sim. ponto de vista aí socioambiental, né? Você começou a falar um pouquinho, mas que outros detalhes você pode destacar nessa questão da sustentabilidade? Olha, nesse trabalho justamente a gente visitou os 6 biomas, porque a gente entende que o Brasil, por ter esse tamanho continental, né, ele tem uma diversidade muito grande de territórios, vamos dizer assim. Então a gente teve desde lá no sul, na reserva do Taim, que é uma reserva biológica, até na Amazônia, lá no Pará, na fronteira com a Venezuela, a gente teve representante de todas essas áreas falando com a gente. Então, assim, o que ficou muito claro, né? Existem 2 agronegócios funcionando hoje. Um que é o tradicional, que vem de uma escola dos anos 60, 70, que era o momento em que a gente estava expandindo a fronteira. Então, quanto mais você abrisse área, quanto mais você trabalhasse eventualmente monoculturas para, enfim, ter um resultado maior, mais benefício você estava trazendo tanto para a balança comercial como para o produtor e para quem está no entorno. Hoje, já se entendeu que a gente precisa de diversidade, que a monocultura, por mais que ela impacte positivamente na balança comercial, ela faz vamos dizer assim, a palavra não é correta, mas assim, ela faz um estrago grande onde ela está, porque ela ocupa muita área, precisa de muito defensivo e esse tipo de coisa. E hoje já se fala muito em integração lavoura, pecuária, floresta, se fala em agrofloresta, onde você mescla os processos produtivos para você ter mais variedade, mais intensificação e mais, até eventualmente, mais de uma safra ao longo do ano. Então, esse é um exemplo onde a tecnologia e as técnicas de produção, às vezes técnicas ancestrais, estão mostrando para o agronegócio que existe sim a possibilidade de um agronegócio sustentável. Tá. Inclusive, assim, né, até você estava comentando aí, me veio uma imagem, né? Acho que são coisas que a gente estudei ali atrás no colégio, né? Quando você falava da população que crescia de forma né, exponencial e alimentação de forma aritmética, então que em determinado momento você teria um colapso do sistema, porque não haveria alimentação para toda contingente populacional. A gente sabe que hoje isso é uma verdade pelas tecnologias que foram surgindo ao longo dos anos, né? E tem até aquele documentário do Al Gore, porque acho que ele traz algumas questões muito emblemáticas em termos de imagem para a gente entender o que foi essa tecnologia que veio para o agro, né? Mas acho que existe ainda muita discussão nessa vertente. Então, né, no seu ponto de vista, né, você acha que existe a viabilidade de alimentar 8 bilhões de pessoas de maneira sustentável aí nos próximos anos? Por esse documentário que você fez, né, por toda essa pesquisa que vocês levantaram? Sem dúvida. Só um comentário, você citou o Al Gore, né? Eu acabei de me certificar no Climate Reality Project,
que é um projeto global do Al Gore, Agora, sim. onde a gente estuda e passa a ser vamos dizer, um comunicador das questões das mudanças climáticas. Eu estou muito feliz com esse Muito esforço bacana, que a gente parabéns, fez. Sérgio. Acho que isso acrescenta muito ao nosso conhecimento para a produção de conteúdo. Mas eu acredito que sim, como você mencionou, né, quer dizer, as fronteiras planetárias estão se acabando na medida que a gente está expandindo, a população está crescendo, né? Daqui a pouco somos 8, 9 bilhões de pessoas no planeta, e como é que a gente pode alimentar tudo de maneira sustentável, né? Sem dúvida, a ciência e a tecnologia vão permitir que isso aconteça. Hoje você consegue intensificar o espaço de produção com mais qualidade, com mais produtividade e menos abertura de área. Eu acho que não pode ter assim uma coisa de ou a gente tem um crescimento de produção absurdo ou a gente tem meio ambiente. As coisas são diretamente relacionadas. A gente viu, por exemplo, que no Cerrado é um lugar muito arenoso e tem uma questão hídrica muito forte, né? Das 12 principais bacias brasileiras, 8 estão no Cerrado. Elas correm para o Pantanal e tal. Mas, com a produção intensiva, com a degradação do solo no Cerrado, a gente está perdendo muito a nossa capacidade de repor a água, né? Então, assim, a gente não pode imaginar que a gente vai produzir se a gente não tiver água. E a floresta, por exemplo, todo mundo sabe que é um regulador de chuva, né? Então, a gente tem que entender esse equilíbrio que tem que ter entre as forças, vamos dizer assim, para que a gente tenha produtividade e sustentabilidade ao mesmo tempo. Não, bacana. E falando em água, né, essa questão da sustentabilidade, teve o documentário que acho que vocês fizeram, que você até mencionou, né, que acho que foi em 2019, esse Água que Falta. Ele trata da questão dos rios voadores da Amazônia e as tecnologias israelenses de irrigação. Eu queria que você comentasse, né, primeiro um pouquinho, o que seriam esses rios voadores da Amazônia e quais seriam essas tecnologias, né, como que isso poderia ajudar nessa questão de uma disponibilidade hídrica? Bom, os rios voadores, assim, de uma maneira bem simples, né? Quer dizer, a Amazônia é uma floresta que tem muita umidade, né? Então produz muito vapor de água, e isso, ao subir, né, quando a temperatura se eleva, com as correntes de ar, elas vêm aqui para o sul, para o sudeste, né, centro-oeste, enfim, e causam, vamos dizer assim, o ciclo das chuvas pelo país, tá? Então, chama-se de rios voadores porque o volume de água que é transportado da Amazônia para essa região é muito grande. Seria equivalente a um grande rio mesmo. No caso da tecnologia israelense, né, a gente foi a Nova York para esse documentário entrevistar o Seth Siegel, que é um ativista americano, que ele é uma espécie do embaixador da questão hídrica de Israel, e ele falou sobre como os israelenses lidam com a água, e tem uma coisa muito curiosa, que é assim, como Israel é um local muito seco, os poucos rios que tem lá, tem o que eles chamam de guardiões do rio, que é uma pessoa que é eleita pela comunidade com poder de polícia, no sentido de que ninguém faz nada no rio sem consultar o guardião do rio e ele autorizar essa ação que, de alguma maneira, interfira no rio. Isso garante que o rio vai estar sempre limpo, vai estar sempre saudável, vamos dizer, gerando água para a população. O gotejamento é uma tecnologia que foi descoberta por um israelense, que em vez de você irrigar uma plantação despejando uma água absurda que evapora, que se perde, e que quando tem defensivo acaba escorrendo, indo cair nos rios, eles descobriram que era possível colocar uma pressão nas mangueiras para que ela gotejasse aonde tem que ter água. Então, é 1 litro e pouco por hora que eles usam de água num determinado espaço, garantindo assim, o uso mais eficiente possível da água, né? Então, isso são exemplos de coisas que a gente foi vendo, e a gente viu que, por exemplo, essa tecnologia hoje já está largamente implementada no Brasil, em muitas fazendas, em muitas produções, e a gente está vendo isso. Uma mudança de mentalidade para dizer, bom, o que eu posso fazer para garantir que a minha terra, a minha propriedade não vai se degradar com o tempo e daqui a pouco eu perco o meu negócio. Né?
É uma questão de sobrevivência. Sim. E eu acho que mudança de visão também, né? Porque pelo menos eu, quando fui para a escola, né, a professora, o que ela ensinava é que os nossos recursos naturais eram infinitos. E a gente sabe que não, né? Eu até brincava com os meus alunos, brinco com a minha filha, né? A gente sabe que a quantidade de água que existe no planeta é a mesma, desde a época dos dinossauros até hoje. O que muda é o estado físico dessa água, mas a quantidade é a mesma. Então, se a gente não cuidar, não é que não vai ter água, não vai ter quantidade, não vai ter qualidade de água para a gente, né, viver, porque ela vai estar completamente contaminada. Exatamente. Fora a diferença, talvez, né, dos regimes hídricos, porque a gente acaba tendo um impacto. Então, se você tem muito água num lugar, pouco em outro, e uma diferença da população nessas regiões. Então, tudo isso a gente precisa equacionar. E acho que equaciona com uma maior inteligência na utilização desses recursos hídricos. Não só recursos hídricos, os recursos naturais de uma maneira geral, né? Uma maior parcimônia, é mais cuidado, né? É uma visão diferente de que, não, eu vou... tem uma finitude, sim, né? Eu tenho que me importar com isso. Então, eu acho que são pontos aí que acho que você traz que são bastante interessantes, né, Sérgio? Sim, na verdade, assim, é isso que você falou, está correto, né? A água que está no planeta é a mesma de sempre, né? Porém, quando você contamina a água, que ela fica imprópria para beber, imprópria para uso, você, entre aspas, está separando aquela quantidade de água e diz, olha, nós temos menos essa água porque não dá para usar essa água. Então, é como se a gente estivesse, de fato, perdendo água. Né? E vai chegar uma hora, se a gente continuar poluindo e contaminando no ritmo que a gente faz, que não vai ter água potável para todo mundo. A ONU até prevê de maneira um pouco catastrófica, mas verdadeira, que em breve, no futuro, um dos motivos de guerra vai ser a água. Sim, Né? A sim. disputa pelo território que tem a água. Já existe essa disputa em algumas localidades, né? Quando você tem territórios onde não tem água. E essa visão que você mencionou realmente é de quem vive com a escassez, né? Que a gente sempre viveu com abundância. Então, passar a fazer o exercício de viver com a escassez. Então, acho que... E tem uma coisa, né, que assim, a água em si não tem crise. O que tem crise é a gestão da água que a gente faz, né? Então, assim, quando você... Aqui em São Paulo, por exemplo, onde a gente está, você capta a água lá da represa, lá na divisa de Minas, aquilo vem por tubulações, vai para uma estação de tratamento, quer dizer, tem um investimento grande em tubulação, em puxar essa água, em tratar essa água para chegar na sua torneira. Então, quando você tem um gesto simples de escovar o dente com a torneira aberta, que você fala, mas o que tem? São 2 minutos de torneira aberta, você está jogando fora uma água que veio de 100 e tantos quilômetros, foi tratada, quer dizer, teve um investimento, 30% dessa água, em média, se perde em vazamentos, problemas com a tubulação, esse tipo de coisa. Então, não é só, eu estou escovando o dente e isso é uma bobagem. É uma bobagem, mas se você puser quantas pessoas por dia escovam o dente em São Paulo, imagina o desperdício de água que foi captada só para ser jogado fora enquanto você escova os dentes. Né? Sim, com certeza. E uma outra coisa também, né, que numa fala que você estava ali, que me veio, a questão dos poços artesianos. Né, todo mundo acho que sempre perfurou e falou, mas por que eu preciso de uma autorização? Por que eu preciso de uma outorga? Né? É no quintal da minha casa, eu faço o que eu quero, tem água abundante. E a gente sabe que não, né? É o que você mencionou, a questão da gestão. A gestão é essencial. E as pessoas, às vezes, não... Elas acham que é mais uma burocracia. E não, é uma questão de gestão, a questão da outorga. Sem dúvida, porque imagina uma cidade que tem a condensação de São Paulo, se todas as casas, se todos os prédios tivessem um poço, não há lençol freático, bacia hidrográfica que resista a isso, né? Então tem que ter a gente vive em sociedade, então a gente tem que ter uma gestão, uma administração disso para que todos tenham acesso, né? Aliás, a questão do acesso é um outro problema, né? O saneamento ambiental, que é uma questão muito delicada, hoje tem uma parcela muito grande da população brasileira, se eu não me engano, é alguma coisa perto de 100 milhões de pessoas que não tem acesso ao saneamento básico. Né? Usa água de poço, usa o pessoal mais ribeirinho e tal, e acaba tendo uma água de má qualidade, né? Enfim, sem contar a contaminação
para os usos de higiene, essa coisa toda. Uhum. Não, isso acaba impactando diretamente na saúde, né? Acaba sendo uma questão de saúde pública, até mesmo, não é só mais uma questão ambiental, né? Sem dúvida. E Sérgio, tem um outro, né? Vocês também produziram aí um outro documentário, um livro com o título A Cultura do Desperdício. O que vocês abordam principalmente, né, nesse documentário? Então, esse foi o documentário que a gente fez em 2017, em parceria com a ONG Banco de Alimentos, onde a gente fala de consumo exagerado, desperdício, como um todo, de maneira filosófica e na coisa do consumo mesmo, mas usando sempre o alimento como pano de fundo, porque se você pensar em desperdício, não tem desperdício mais cruel do que o desperdício de alimento, quando você tem hoje em torno aí de 30, 33 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Então, passando fome mesmo, né? Então, a gente abordou muito a questão do desperdício, do consumo, desse hábito que a gente tem, né, de consumir mais do que a gente precisa, enfim, a gente menciona nesse documentário uma coisa interessante, que é meio todo mundo sabe, mas ninguém atenta muito. No pós-guerra, a gente teve um excesso de produção, né, uma indústria de produção poderosa no planeta todo, de certa maneira, e aí, então, a abundância, ela traz o desperdício, né? Quando você tem muita oferta, você acaba não cuidando da forma como você lida com isso, né? E aí a gente começou a ter a cultura do modelo novo, né? Você tinha alguma coisa que ainda funcionava bem, que estava bom, mas que saiu um modelo novo e você queria o modelo novo. E aí você abre a tua gaveta em casa, você tem 2, 3 celulares jogados lá, um laptop velho, enfim, coisas que você normalmente teria que pensar num descarte correto, mas você vai negligenciando isso até por uma falta de conhecimento e de informação. Então a gente tratou muito disso, da questão do consumo inconsciente e do desperdício, e trouxe visões muito interessantes, desde um reciclador, um catador de latinha, né, que se considera um agente ambiental, e de fato ele até um filósofo como o Eduardo Janetti, uma futurista como a Rosa Alegria. Nós temos pessoas muito interessantes. E a ONG Banco de Alimentos, que mostrou o trabalho que eles fazem já agora há 25 anos, colhendo excedente de produção no Cinturão Verde, nos restaurantes, nas casas, para distribuir como alimento social. Não, e essa questão do desperdício, né? Você mencionou, e eu acho que realmente a questão alimentar é uma das que mais impacta, mas o que a gente estava mencionando, né, um pouquinho antes, a questão da água, né? Do escovar o dente com a torneira aberta, não deixa de ser um desperdício, né? É um desperdício de recurso natural e Sem que a dúvida. gente também tem que tomar o cuidado, né? No dia a dia. E a cultura. Pode falar. Não, eu só ia complementar em cima disso que você está falando, né? Que assim, às vezes você chega, abre a tua geladeira, tem uma alface lá, uma meia alface que está meio estragadinha, aí você fala, vou jogar fora, é só uma alface. A gente não considera toda a água que foi usada para produzir aquela alface, a gasolina que foi usada para transportar aquela alface, o trabalho, né? Enfim, tem um valor econômico que você joga fora, quando você joga fora meio pé de alface. Que não é só o alface, né? Tem um monte de coisa por Exatamente. detrás. E eu acho que o que a gente precisa adquirir é essa mentalidade de tudo que eu vou descartar, ou tudo que eu vou consumir, tem que ter uma razão, tem que ter um porquê e tem que ter uma alternativa de que, de alguma maneira, ela volte para um ciclo produtivo, né? Então, você não deve nunca, pegando o exemplo da alface, jogar fora. Você deve transformar aquilo em compostagem, em alguma coisa que possa retornar no processo produtivo. Não, isso é super importante, né? E outra coisa, outro ponto, né, que eu até ia emendar, e daí por isso que eu parei um pouquinho, que você mencionou a questão dos itens, né? Que na verdade a gente acaba adquirindo, não porque muitas vezes a gente precisa, mas porque um novo modelo foi lançado. Isso é uma cultura que a gente tem que realmente, né? Você passa a comprar não porque você precisa, é porque tem um modelo novo que saiu e que de repente, né, fulano está usando e você quer ficar igual a fulano, ou você não quer sair daquele grupo, ou você quer ter acesso à mesma tecnologia.
E assim, né, eu até já mencionei isso aqui em alguns momentos, eu também não quero ficar muito repetitiva, mas você mencionou a questão do pós-guerra, né? A Europa, que eu acho que viveu a guerra em si e viveu a questão da escassez, essa cultura não está tão presente no cotidiano deles como está nos demais países que viveram a guerra, mas de uma maneira indireta. Né? Como a gente tem Sem o próprio dúvida. Brasil, o próprio Estados Unidos, onde o consumo acaba sendo muito mais forte. E, né, então, eu acho que esse exercício também é importante fazer. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado na França, e para mim foi um choque de cultura, porque assim, eu nunca tinha me visto, né, e não me via como uma pessoa consumista. E eu fui para lá, para uma cidade muito fria, mas muito fria mesmo, que nevava por 4 meses no ano. Eu tinha uma limitação de mala, de bagagem para levar, que eu tinha uma mala, né, de 23 quilos para passar o ano, então eu tive que ser econômica. Eu levei 2 casacos. E eu tinha mais casacos do que os franceses que moravam lá, que tinham Ah, um. E a gente sim. acha um absurdo. Então, assim, para mim foi uma reconstrução em termos de cultura, no sentido assim, do que realmente eu preciso para viver, né? Eu que sou de fora, achava que 2 casacos não eram nada, eles viviam com um. Você fala assim, bom, então 2 realmente acho que talvez seja necessário, né? Um dá conta de você sobreviver ao inverno. Então, eu acho que é um pouco essa análise, né, crítica que a gente precisa fazer para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente sempre quer mais, né? Quer o diferente, mas será que eu preciso mesmo, né? Será que. E é cultural, né? É uma coisa que a gente acostumou que é assim, então a gente quer, né? Eu venho do mercado publicitário, né? Então eu tenho muito claro isso. A propaganda, ela trabalha muito com o que te falta, não o que te É, sobra, né? Então é, ela está sempre dizendo que, olha, você não tem isso, olha, o teu vizinho tem aquilo, e coisas que te geram uma infelicidade por não ter. Quando o é, teu pensamento devia ser, mas eu não preciso ter isso, né? Então, se eu não preciso ter, eu não desejo ter. Então, mas a gente acaba sucumbindo a esses argumentos, né? Esse estímulo publicitário em geral, que te faz ficar infeliz se você não tem o último modelo de telefone, se você não tem o último modelo de tênis, de calça, de camisa, ou de carro. é. Então, a gente meio que caiu numa armadilha de trabalhar para cobrir uma carência de algo que a gente não precisa. Né? É muito Exatamente. maluco isso. Eu não lembro assim que frase, eu não sei nem exatamente qual que era. Eu acho que não vou nem ser fidedigna na frase, né? Mas é que as pessoas na sociedade que a gente vive, né? Elas querem ter para impressionar quem elas nem conhecem, né? Então você acaba gerando essa questão do consumo, que é para falar simplesmente que eu tenho, mas muitas vezes, né, você nem sabe para quem você tem que se autoafirmar isso, né? É uma Então, ilusão que a gente cria de que a gente é bem sucedido na medida que a gente tem, na te medida que tem, a gente né? possui, né? Enfim. Exatamente. É uma reflexão aí para a gente fazer, né, Sérgio? E Sérgio, te interrompi? não, tranquilo. É que a gente vai emendando e fica falando, enfim. Vai. Não, mas acho que o objetivo é esse, porque as coisas vão surgindo, né? Então, é muito bacana. Mas, na verdade, eu queria te perguntar, né? Então, assim, diante de tudo isso que você, né, desses documentários, dessas análises que vocês levantaram, no seu ponto de vista, produção e sustentabilidade, esse equilíbrio, ele é possível? Eu diria que é sim, com certeza. A gente hoje tem conhecimento, ciência e tecnologia para produzir de maneira sustentável qualquer coisa, até industrial, se você pensar que se a gente tivesse um olhar menos consumista e você produzisse aquilo que as pessoas precisam e não aquilo que você quer que as pessoas pensem que elas precisam, a gente tem condição de produzir com sustentabilidade sim. Eu costumo dizer que tudo parte do indivíduo, né? Desde assim, de como eu enxergo a minha vida, a minha forma de consumir, mas se você vai para uma grande empresa, o presidente da grande empresa é um indivíduo.
E é ele que vai implementar a filosofia daquela empresa em relação ao que ela produz, ao que ela consome, a maneira como ela consome ou se utiliza dos recursos naturais, né? Seja uma empresa industrial, seja uma empresa do agro ou de qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que o grande esforço está no indivíduo. Os próprios políticos são indivíduos, né? Se a gente tivesse uma geração de políticos consciente, sabendo da importância de preservar, de garantir os recursos naturais, a gente vai ter políticas públicas que olham e atentam para isso e a gente vai ter um país mais sustentável, né? Então, tudo para mim começa no indivíduo e termina no indivíduo. Nós vamos ser a consequência daquilo, das decisões que a gente vai tomar ao longo da nossa trajetória. Uhum. Sérgio, está muito bacana a nossa conversa, mas né, o tempo aí já está avançado um pouquinho. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência, né? Então, que mensagem você deixaria? Olha, eu acho assim, é muito importante que a gente tenha uma reflexão muito profunda em relação né, no nosso tema aqui do meio ambiente, ao que a gente está vendo. O ar que eu estou respirando está bom, a água que eu estou bebendo está boa, a paisagem que eu tenho no meu entorno, seja nas ruas, nos rios da minha cidade, enfim, nos campos da minha cidade, é algo que me agrada? Ou está com cara de que eu estou precisando me movimentar para ter um ar melhor, para ter um rio melhor, para ter, enfim, uma paisagem nesse ponto de vista melhor, né? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, assim, em vez da gente ficar discutindo se está certo assim ou está errado assim, tá bom para mim assim, do ponto de vista humano, eu acho que todo mundo que pensar seriamente nisso vai ver que dá para melhorar um pouquinho e dá para fazer alguma coisa para melhorar essa situação global que a gente está tendo. As mudanças climáticas estão ficando evidentes, né? E, enfim, acho que a gente precisa acordar para isso e agir. Né? Não, maravilha. Você está certíssimo, eu acho que é muito importante essa reflexão, né? Todo mundo se questionar e ver, de repente, o que pode mudar, né? Porque acho que de pouquinho em pouquinho a gente gera uma mudança aí de forma mais coletiva, né? E impactante para o meio ambiente, que é o que a gente precisa de fato. Sérgio, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você hoje aqui. Renata, muito obrigado a você. É um prazer estar contigo, com teus ouvintes, aí, tua audiência. Né? Muito obrigado pela oportunidade. No programa de hoje, eu conversei com Sérgio Lopes, que é produtor audiovisual e ativista. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.